Bom, gente, é o seguinte, hoje eu quero falar um pouco sobre o objetivo, né? Quando a gente vai estudar o texto, a gente às vezes procura sobre o objetivo de cada personagem. A gente pode achar também o objetivo do autor, né? Qual que é o objetivo do autor ter escrito aquele texto? Quando eu vou trabalhar sobre o objetivo, eu gosto muito de trabalhar sobre o verbo fazer. Como assim o verbo fazer? A gente começa a ler o texto, ler o personagem que a gente está estudando, e a gente começa a pensar, o que será que esse personagem quer fazer? Qual é o verbo, né? Ele quer fazer, o que esse personagem, às vezes, num diálogo, o que esse personagem quer fazer com a outra pessoa falando aquilo? Você já ouviu, às vezes, conversou com alguém, a pessoa fala alguma coisa pra você e você fica, o que você quer dizer com isso? Né? Você está me ofendendo? Você está me elogiando? Qual que é a sua ação? Mas quando a gente vai pensar no objetivo, a gente não pensa só numa ação, a gente pensa na ação do que a pessoa está querendo fazer com a outra pessoa. Então, por exemplo, se eu sou um personagem que estou tendo um diálogo com uma outra pessoa, quando eu falo com a outra pessoa, tem um objetivo de eu querer falar algo que eu estou falando para aquela outra pessoa. Ficou confuso, né? Tá. Eu vou explicar de uma forma dando exemplo aqui, ó, desse texto, que é A Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur Miller. É muito legal. Eu adoro esse texto. Aqui tem outras peças, né? Esse livro aqui tem várias peças do Arthur Miller, mas eu gosto muito desse texto porque eu trabalho bastante com A Morte do Caixeiro Viajante, eu trabalho bastante com homens que vêm praticar as técnicas de interpretação. Então aqui eu tenho uma cena que é um diálogo entre o Rap e o Biff, que são os filhos do caixeiro viajante. Esse texto é muito legal porque o Arthur Miller ele critica um pouco a questão do capitalismo, né? Tipo, o que é sucesso, o que é futuro. Ele dá uma criticada mostrando como que as pessoas convivem nessa questão do capitalismo, desse mundo doido que a gente vive hoje em dia. E aqui, o que está acontecendo? Os dois acabaram de voltar para casa, eles estão no quarto deles que eles cresceram, né, de infância, eles não moram nessa casa, e eles estão percebendo que o pai está começando a ter uma certa demência. O pai está começando a se confundir um pouco em dirigir, ele está começando a ficar um pouco mais fora da casinha, a gente pode dizer assim, né? E aí eles estão conversando sobre isso, e tem uma hora que o Rap, ele fala pro Biff, assim, que são os irmãos, olha, se você se acertasse no seu futuro, se você se acertasse melhor, eu acho que o papai melhoraria. Ele tá jogando a culpa no irmão, né? Aí o irmão dele fala assim, olha, Rap, não coloque a culpa em mim. E ele fala assim, né, eu não sei exatamente o que é futuro. Ou de certa forma ele fala, não sei o que é sucesso. Porque né, o mundo cobra a gente ter sucesso, você tem que ter sucesso, de certa forma, né? Por mais que algumas pessoas não falem, tem outros conceitos, outras visões, mas existe uma certa pressão sobre essa questão do sucesso. E aqui, quando o Biff, ele tem um monólogo muito grande que ele fala pro Rap, né? Pro irmão dele. Ele fala, olha, eu não sei bem o que é sucesso. Aí ele fala, como assim? Aí ele conta a trajetória dele, né? Eu passei uns 6, 7 anos trabalhando nisso, depois eu trabalhei naquilo. Ele vai contando a jornada dele, que ele foi pulando de trabalho a trabalho e ele ficava sempre sentindo um vazio. Ele não se sentia completo, né? E ele percebe essa cobrança do irmão, ou da família, ou da sociedade, que tem que ter o sucesso. E aí, quando ele está falando esse texto, qual que é o objetivo dele de falar esse texto por irmão, pro Rap, né? Primeiro que ele está dizendo assim, olha, eu quero fazer com que você entenda que a culpa do papai tá doido não é minha. Então a gente tem um objetivo aí. Né? Eu quero, o que ele quer fazer com esse monólogo todo? Quero fazer com que você entenda que a culpa do papai estar assim não é minha. Eu quero fazer com que você entenda que eu não sei o que é sucesso. Eu quero fazer com que você entenda que eu não sei o que é isso que a sociedade exige, o que é isso que a nossa família exige. Então, pode não ser exatamente esse o objetivo. Por isso que eu gosto de, quando a gente vai fazer o estudo, eu gosto de fazer de lápis. Porque a gente pode apagar e falar, olha, talvez não seja exatamente isso, talvez seja outra coisa mais profunda. E a gente vai fazendo esse estudo, né? É muito legal, não gosto de me fechar a nada, né? Então, por exemplo, o objetivo do personagem é esse ponto. Não, é um processo. Então a gente pode começar por esse objetivo, entendendo e olhando, nossa, mas será que esse objetivo mesmo não é? E você vai trocando. Mas é interessante você ter essa ideia de, quando eu estou falando algo, o que eu quero fazer com a outra pessoa? O que eu quero fazer com que a outra pessoa entenda? O que eu quero fazer com que a outra pessoa faça? Entende? Então, por exemplo, por que eu peguei um livro agora e mostrei o livro em detalhes? O que eu quero fazer pegando um livro? Eu quero fazer com que vocês entendam de fato o que é o objetivo. Eu quero fazer com que as pessoas que estão nos escutando
entendam e compreendam com todos os detalhes o que é o objetivo, não fique uma coisa muito abstrata. Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, escrevam aqui embaixo e aí eu vou gravando mais vídeos e vou tentando explicar melhor, porque não é tão simples assim, né? Num vídeo às vezes de 4 minutinhos explicar algo que não é que é difícil, mas às vezes é um pouco mais complexo de entender e de se estudar, mas quando você entende essa ferramenta, ela te ajuda em todos os sentidos na sua vida, né? Quando você vai fazer uma apresentação, qual é o seu objetivo de subir num palco e falar sobre algo? Ou qual é o seu objetivo de dar uma aula, né? Eu sou professor, então às vezes eu pego um texto específico, um tema específico, qual é o meu objetivo de ensinar aquele tema específico? Eu quero que os meus alunos compreendam algo filosófico, por exemplo. Então é essa ideia de ter o objetivo em mente e você saber usar essa ferramenta.